A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, vamos meditar numa palavra rápida. Antes de nós começarmos a oração aqui no monte, nesta campanha, em nome de Jesus Cristo, uma palavra que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, um versículo apenas, diz assim: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Do que se queixa o homem vivente? Pois cada um queixe-se do seu próprio pecado. Essa palavra aqui é uma palavra do profeta, que o profeta escreveu por causa do povo que estava reclamando, estava murmurando, estava se queixando. Só que se você for ler ali, o profeta diz: prove o coração de vocês, examine a vida de vocês, para vocês verem que vocês são rebeldes, se apartaram do Senhor, e vocês não têm o perdão de Deus, porque Deus não perdoa o pecado de vocês, porque vocês não se arrependem e não se consertam. Queixe-se do seu pecado. Baseado nesta palavra que o profeta fala para ele se queixar, queixe-se, pois, cada um do seu próprio pecado. Do que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. Se você for analisar no Novo Testamento, ali onde o apóstolo escreveu: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Eu outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Veja o contraste do que o profeta falou e veja a diferença do que o apóstolo falou. A diferença está em queixar-se, reclamar, murmurar pelo pecado. E a diferença está em se alegrar no Senhor. Então, como que eu me alegro no Senhor? Esta alegria é uma alegria verdadeira, genuína, perfeita. Não é uma alegria de um alimento gostoso que a pessoa estava com vontade de comer. Não é a alegria de um bem material que a pessoa desejava conquistar e conquistou. Todas essas alegrias são alegrias, mas são alegrias momentâneas, passageiras e não são eternas. Agora, a alegria no Senhor é alegria eterna. Porque vem do Espírito. Então, o que acontece? Como que eu me alegro no Senhor? É impossível uma pessoa ter a verdadeira alegria, que esta alegria eu destaco, que é a alegria da salvação. A alegria da salvação é o que faz com que eu me alegre no Senhor. E para que eu possa, de fato, ter esta alegria no meu coração, na minha alma, eu preciso ser salvo. E para eu ser salvo, eu preciso, de fato, viver uma comunhão íntima e profunda com Deus. Trazendo um versículo que fala que aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele.
Então, este unir-se com o Senhor, esta nova vida da união com o Senhor, ela traz a salvação obtida pelos méritos do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E quando esta salvação de fato é estabelecida por esta vida espiritual da união com Deus, numa base de um relacionamento, de uma comunhão profunda, eu tenho a alegria da salvação. Eu não reclamo de fatos, de acontecimentos da vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e tudo aquilo que nós passamos, independente da dificuldade, independente da luta, da guerra, da batalha, da provação, em meio a todas as guerras travadas com o inferno pessoal, através de pessoas, nós, na união com Deus no Espírito, na comunhão profunda e na salvação obtida, nós se alegramos no Senhor. E nós não murmuramos, não se queixamos, porque nós temos uma fé estabelecida, firmada, com uma esperança da vitória, onde diz: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quando diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, a minha paz vos dou. Aquele que se alegra no Senhor, que tem a alegria da salvação, ele tem esta paz em meio à dificuldade. E ele não reclama, não se queixa, não murmura. Por quê? Porque ele tem uma comunhão profunda com o Senhor. E ele se alegra em Deus. Está na prova? Está alegre, feliz com Deus. Está na batalha? Está alegre, está feliz com Deus. Está na guerra? Está alegre, está feliz com Deus. Por quê? Porque esta fonte da alegria vem da salvação. E a salvação, ela supre todas as necessidades da alma. E a alma não necessita de coisa alguma desta terra. Não necessita do carinho humano, da atenção humana, do amor humano. Não necessita de coisas materiais e humanas, porque ela achou a satisfação da vida na comunhão com Deus, em se tornar um só espírito com o Senhor. Mas, irmão, você leu lá: do que se queixa o homem. Eu estou justamente falando sobre isso. Queixe-se do seu pecado. Quando eu trago esta visão da comunhão do salvo com Deus, eu mostro que existe um caminho para você seguir sem murmurar. Agora eu quero que você analise este fato aqui, onde o profeta diz: queixe-se cada um do seu pecado. Agora você imagine, tem uma frase de um pregador antigo. Acredito que mais de 100 anos atrás esse pregador viveu. E ele tem uma frase que diz assim: a murmuração é o hino nacional do inferno. Se você for analisar, quando o profeta fala queixe-se do seu pecado, você analisa que lá no inferno só existe queixa, reclamação e murmuração, porque eles estão sendo atormentados por demônios, sentindo aquelas chamas arder na sua alma.
E ali ninguém agradece, ninguém tem paz, tem alegria, é só murmuração, é só queixa, só reclamação. Ligando esse ponto do inferno com o que o profeta falou, queixe-se do seu pecado. Você tem alguma queixa, alguma murmuração, alguma reclamação? Reclame do seu pecado. Isto aqui é para conserto, para se libertar verdadeiramente do pecado, da carne, da vaidade, do mundanismo, para ter uma comunhão profunda com Deus, para que de fato você viva esta palavra, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Eu outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Fazendo um contraste, como vocês já entenderam. Por que aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele? É só desta forma que eu de fato sou salvo, santificado, consagrado. Por quê? Na união do Espírito eu tenho comunhão com Deus. E eu tendo comunhão com Deus, eu me alegro no Senhor. Quando eu vivo uma vida de comunhão com Deus, é impossível esta fonte de alegria esgotar na minha alma, no meu coração. Por quê? Porque eu me alegro no Senhor. Ele é a minha alegria. Porque a alegria da salvação flui no coração, na alma daquele que foi unido com o Senhor. E quando eu sou unido com o Senhor, eu de fato amo a Deus, eu de fato tenho comunhão com Deus. Esta comunhão com Deus é baseada numa vida de santidade. Santidade. Deus é santo, Ele abomina o pecado, Ele abomina a carnalidade, a mentira, a inveja. Ele abomina a contenda, Ele abomina todo tipo de pecado. Mundanismo, vaidade, da pombagia do inferno. E só na santificação a pessoa tem comunhão com Deus. E agora é interessante aqui que como que eu posso ter comunhão com Deus? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não aceita nada e nem ninguém entre Ele e a pessoa. Por isso que o salvo ama a Deus verdadeiramente de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a força do seu pensamento. Por quê? Porque ele é unido com o Senhor, ele é um só espírito com o Senhor. Por isso que ele tem uma comunhão, um relacionamento verdadeiro, genuíno e profundo com Deus. Um relacionamento de amor, um relacionamento que flui a alegria. Por quê? Eu falei do inferno, que ali só tem murmuração, queixa, reclamação. E o apóstolo diz para nós, alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. E o profeta fala, queixe-se do seu pecado. Por quê? Porque é o pecado que vai levar vocês para o inferno e lá será pior ainda. Vocês que estão se queixando aqui das coisas, mas não se queixam do seu pecado, não buscam se libertar do seu pecado, vocês vão lá para o inferno. E lá vocês vão murmurar à vontade, vão se queixar à vontade por causa desse pecado que vocês não querem reconhecer e não querem abandonar. E por que eu trouxe sobre alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo alegrai-vos, e sobre a alegria da salvação? Porque no céu não haverá tristeza, dor, angústia, sofrimento. No céu
existe somente alegria. Por isso que diz, alegrai-vos no Senhor. Por isso que diz, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque esta é a vida que nós devemos viver aqui na terra. Eu sempre falo, a vida que nós vivemos aqui na terra, ela é o reflexo do que nós viveremos lá na eternidade. Ou você vive uma vida santa aqui na terra para viver a eternidade na presença de Deus, ou você vive uma vida na carnalidade, na vaidade, no mundanismo, para você viver uma eternidade no inferno. A tua vida aqui na terra é um reflexo da eternidade. Guarde isso. A tua vida aqui na terra é um reflexo da eternidade, porque você vai viver lá na eternidade conforme você está vivendo aqui na terra. Em santidade para habitar a eternidade no céu, ou na carnalidade, na vaidade, no mundanismo, para habitar a eternidade no inferno com Satanás e os demônios. Então é tempo de você parar de murmurar com coisas e se voltar e reclamar com o seu próprio pecado. Reconhecer o seu pecado, como o profeta falou, examine o coração de vocês e veja a quantia que vocês abandonaram ao Senhor, se afastaram do Senhor, prevaricaram contra o Senhor. E se você não se consertar, se você não abandonar o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, não se santificar e continuar nessa vida de murmuração, de reclamação, à toa, coisas fúteis dessa vida, você vai murmurar lá no inferno. E você prova que você não tem a alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Do que se queixa o homem vivente, se queixe-se do seu pecado. Então é tempo de se alegrar no Senhor. E para você se alegrar no Senhor é se enchendo do Espírito Santo. E agora vamos começar a campanha aqui no monte. Está acabando o tempo aqui e essa imagem está uma benção. Vamos começar aqui, em nome de Jesus estaremos orando por todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e meditem nessa palavra.